Isso, já apareceu ali. Começou. Vamos orar para começar então. Santo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, Senhor Deus, debaixo dos teus cuidados, da tua misericórdia e do teu amor, Senhor Deus. Agradecemos, ó Pai, por essa semana que se inicia, Senhor Deus, da melhor forma possível, Pai, na tua presença. Abençoa, Pai, os teus filhos que estão reunidos nessa manhã, em todas as igrejas, ó Pai, de qualquer forma presencial, forma online, de qualquer forma que a tua igreja esteja reunida, Senhor Deus. Abençoe os teus filhos, ó Pai, para que haja aprendizado, para que haja, ó Pai, gratidão, para que haja consolo, Senhor Deus, e para que nós nos tornemos cada vez mais firmes, ó Pai, na tua palavra, Senhor Deus. Abençoe essa aula, Senhor Deus, apesar do professor, que o Senhor possa estar falando nos corações de cada um, Senhor Deus. Abençoe quem ensina, abençoe quem aprende, que nós possamos, ó Pai, ser ó Pai, com muita humildade, para que todos, ó Pai, possamos aprender da Tua palavra, Senhor Deus, e assim, sabendo mais de Ti, ó Pai, te adorar e te louvar da forma como o Senhor exige, da forma que o Senhor merece, Senhor Deus. Nos ajude, nos guarde a nossa oração no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Mas eu queria começar pedindo desculpa a vocês, porque eu não enviei essa semana nem o esboço da lição escrito e nem a apresentação. Por quê? Não é desculpa, né? Mas é o que eu tenho para dizer, né? A semana que eu trabalho à noite ela é muito corrida, então ficou muito apertado e eu tinha também o grupo Despertar para poder fazer o estudo, de forma que eu terminei ontem à tarde e não deu para enviar para vocês. Mas assim que terminar a aula aqui, eu vou enviar para vocês aí, tá bom? O que vai falar nossa lição hoje? É o capítulo 21 da nossa Confissão de Fé de Westminster, que vai tratar do culto religioso e do domingo. Então, essa lição ela vai falar um pouquinho de quem é Deus, de como Deus pede para ser ou exige que seja cultuado, e também do dia do Senhor, que é o dia que Deus aí consagrou para que os crentes estejam reunidos em nome dele. Tá bom? Então vamos Boa ir na sessão. nossa. Então, capítulo 21 do culto religioso e do domingo. Então, como eu já disse, vai tratar aí do nosso culto a Deus e do dia que Deus consagrou aí para que os seus filhos, a sua igreja esteja reunida em louvor e adoração e também, por que não dizer, aprendizado da sua palavra. Então, é uma lição bem comprida, mas não se torna muito grande porque os pontos eles são poucos. Então, que a gente dá para destacar e falar alguma coisa não são tantos assim. Ela quase que fala por si, né? Então não tem muito que comentar. Tanto é que o meu esboço está quase igual à apresentação. Então, a primeira parte da primeira sessão desse capítulo vai dizer assim: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz o bem a todos, ou faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Então, eu acho que eu já falei aqui, né? O salmo que eu mais gosto, ou um dos mais bonitos, mais belos que eu acho, é o Salmo 19. E ele traz de uma forma poética o modo como Deus se revela ao homem. Essa revelação se dá em primeira instância de forma geral e através da própria criação. Então, portanto, todos os homens podem, através de tudo que foi criado, saber que existe um Deus que domina de forma soberana sobre toda a terra. Então, é o que está dizendo aí na primeira linha, né? A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio sobre todas as coisas, sobre tudo. Então, a própria criação de Deus é um indicativo de que existe Deus. Ela é testemunha de Deus, né? Ela declara a glória de Deus, a criação toda diz para o homem que existe um Deus. Além do Salmo 19, nós podemos citar Romanos 1:20, que vai dizer assim: porque os atributos invisíveis de Deus,
assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, os atributos invisíveis de Deus, aqueles atributos que nós não vemos, assim como o poder eterno de Deus, claramente pode ser reconhecido desde que o mundo foi criado pelas coisas que foram criadas. Então, Deus se mostra, Deus não se esconde do homem. Deus se mostra ao homem. Atos 14, 17 vai dizer assim: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Então, Deus também dá testemunho de si através das bênçãos que ele derrama sobre todos os homens. Então, a chuva tanto é para salvos como para ímpios, o sol para todo mundo. Então, Deus dá chuva exatamente nas estações frutíferas, e isso vai encher o nosso coração de fartura e de alegria. É Deus dando testemunho de si mesmo. Portanto, esse Deus deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido, servido de todo o coração, de toda a força, de toda a alma. Então, existe conhecimento de Deus em nós. Isso é claro. Até os ateus sabem que Deus existe, né? Deus se revela na natureza através de tudo que foi criado. Deus se revela também através de sua palavra. Aliás, é a continuação do Salmo 19, né? Na segunda parte ele vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e por aí vai, né? Então, a palavra de Deus também é a revelação de Deus, e de uma forma mais específica para aqueles que são salvos. Deus tem domínio e soberania sobre todas as coisas. Nada acontece sem que Deus permita ou ele próprio faça acontecer. Então, pandemia não é obra do diabo, né? Deus deixou que isso acontecesse. Por quê? Olha, não sei, viu? Bem que eu queria saber. Ou não, né? Tudo acontece debaixo das mãos, da ordem ou da permissão de Deus. Então, Deus tem domínio e soberania sobre todas as coisas. Por tudo isso, vou repetir, né? Deus deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Porque nós sabemos quem Deus é, porque nós conhecemos um pouco de Deus, e esse pouco ele é bastante para causar em nós tudo isso que esse quarto ponto vai dizer aí: temor, amor, louvor, invocação desse Deus, crer nesse Deus, servir a esse Deus de coração, de alma e com toda a nossa força. Então esse é o dever dos cristãos, principalmente. Mas toda a terra é conclamada a fazer isso, embora não façam, e por isso que são perdidos. A segunda parte dessa primeira sessão vai dizer assim: mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas suas santas escrituras. Então, o último ponto diz que eu tenho que esse Deus tem que ser temido, amado, louvado, etc. Né? Só que isso não é de qualquer forma. É da forma como Deus instituiu na sua palavra. Então, eu sempre digo, né? Deus tem protocolo, né? Deus ele tem a forma como ele instituiu as coisas. Quando ele pediu para Davi fazer o templo, ele não falou: Davi, vai lá e constrói um templo. Não, ele falou: ó, tem essas medidas assim, 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 assim. Deus deu a planta para Davi. Você vai construir o templo desse jeito. Salomão construiu o templo, né? Exatamente dessa forma. Lá para Moisés: olha, a tenda onde eu vou estar tem que ter essas e essas medidas. O castiçal tem que ser assim, a toalha tem que ser assim. Tudo da forma como Deus quer. A adoração a Deus também é da mesma forma, né? Deus exige que nós o adoremos, mas o adoremos da forma como ele exige. Então, porém, existe um modo pelo qual Deus quer ser adorado. Ele mesmo instituiu isso na sua palavra, e este é o limite.
Nós somos capazes de criar formas mirabolantes de culto, podemos idealizar infinitas estratégias e programações, podemos estar cheios de boas intenções, mas o que vale é obedecer à vontade de Deus revelada nas suas Escrituras. Moisés vai escrever assim no livro de Deuteronômio 12, 32. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então, observe o que eu estou dizendo, você não aumenta nada e não diminui nada. É exatamente do jeito que eu estou falando. Mateus 15, 9 diz assim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, Ider adora falar isso. Não, adorar é só Deus. Né? Ider gosta de falar isso. Lembre dos bereanos, que quando os apóstolos pregavam, eles iam nas escrituras para ver se Paulo, se Pedro, se João estavam pregando exatamente o que estava ali. Então, o nosso culto, às vezes, pode ser contaminado por doutrinas, por preceitos, por coisas colocadas por homens. Nós, crentes, temos que estar atentos para corrigir até o pastor, se for preciso. Reverendo Nelson, na gente amada do Senhor, não é assim que a Bíblia diz. Não estou dizendo que ele está fazendo isso, só um exemplo. Não é assim que a Bíblia diz. O culto de Deus tem que ser assim, assim, assim. João 4:24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O culto antigo lá dos judeus, lá dos hebreus, era terrível, né? Era aquele cheiro de carne queimada, de sangue queimado. Mas Deus queria assim, e os adoradores tinham que adorar daquela forma. Não inventar nada que Deus não tivesse feito, né? Então, Deus tem lá os seus métodos. Então, a adoração não pode ser da forma que eu goste. Então, o culto não tem que me agradar. O culto não tem que ser um culto bem moderninho para que a mocidade, para que os jovens tenham vontade de ir ao culto. O culto não pode ser aquela mensagem água com açúcar que nunca me diz nada. Não, a palavra tem que ser pregada de forma exata, de forma fiel, os hinos, a forma de orar, a forma de se portar dentro do templo ou no seu culto pessoal, não tem que ser da forma que eu goste, que eu ache legal, que eu prefiro, assim é mais gostoso, mais descolado, não. A adoração não pode ser dessa forma. Não pode ser da forma que eu imagine ou elabore. Então, a gente tem uma mente fértil, né? A gente pode inventar muitas e muitas coisas. Liguem a televisão e vejam os cultos que são prestados por aí. Vocês vão ver quanta coisa que existe aí que você fica de cabelo em pé. Até quem não tem cabelo. A sobrancelha fica em pé, né? Porque são coisas que não estão na Bíblia, coisas que a gente inventa, que o homem inventa e fala, assim assim vai ficar bom, assim vai ficar bonito, assim o povo vai ficar, que culto maravilhoso. Não, não é da forma que eu imagino, da forma que eu elaboro. Deve ser da forma que agrade a Deus e foi por Ele instituída em Sua palavra. Aí eu posso perguntar, mas como é que eu vou saber qual a forma que agrada a Deus? O final dessa frase vai dizer, a forma que foi por Ele instituída em Sua palavra. Então, Deus instituiu isso aí na Sua palavra. Então, temos que estar atentos à palavra de Deus para saber como prestar culto. Porque o culto não é só na igreja. Você presta culto na sua casa. Você presta o seu culto doméstico, você presta o seu culto individual, você presta culto com a sua vida. Como é que tem que ser esse culto? Então, é a mesma coisa. Não liguem culto somente ao templo, né? O culto pode ser em qualquer lugar. Qualquer lugar que você estiver e quiser prestar um culto a Deus, Deus vai estar te ouvindo. Segunda sessão do nosso capítulo 21 vai dizer assim: o culto religioso deve ser prestado a Deus somente, Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, ao Deus Trino. Ele não deve ser prestado aos anjos, aos santos ou a qualquer outra criatura. Desde a queda, o culto só deve ser prestado através de um mediador, que não pode ser outro senão Cristo. Então, a quem o meu culto é prestado? A quem o meu culto é prestado? Aí já começamos
Já vimos quem é Deus, já vimos como que Deus quer esse culto, e agora eles meio que desviam um pouquinho, mas ainda dentro do mesmo tema, né? Esse culto religioso deve ser prestado a Deus somente. Nós não podemos prestar cultos a outros deuses que não sejam o Deus Trino, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse é o Deus em que eu devo prestar culto. Então, houve nos tempos da Reforma Protestante uma necessidade da igreja que surgia de promover de forma radical uma ruptura com a forma do culto católico romano. Então, o culto reformado passou a ser centralizado na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, abandonando o culto romano que consistia em cultuar a Trindade. Então, a Igreja Romana ainda cultuava a Trindade, ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas isso no latim latria, né? Daí que vem idolatria, né? Que você adorar outros deuses. Ídolo, latria, né? Adorar ídolos, né? A Maria, que é hiperdulia, e aos santos, que é dulia. Então, latria, hiperdulia ou hiperdúlia e dulia. São essas três formas de culto aí, né? A reforma acabou com uma crença onde o céu refletia a própria igreja romana, onde homens e mulheres beatificados eram adorados por fiéis que, de certa forma, mendigavam o seu favor. Então, esses homens beatificados pela igreja eram adorados pelo povo como uma classe de santos mais importante do que os que estavam aqui na Terra. A diferença de Paulo, de Pedro, de João, de tantos outros santos separados, né, por Deus que estão no céu, é exatamente isso, já estão nos céus. Não existe diferença entre santidade. Santidade no sentido de ser salvo. Estão todos no mesmo nível lá no céu. E existe Deus acima deles. Então, pessoas que estão no céu, sejam elas beatificadas ou não devem receber o nosso culto. Nosso culto tem que ser centralizado em Deus somente. Eu não devo adorar Maria, não desfazendo de Maria. Aqui tem uma cultura de construção e de desconstrução, né? Enquanto uns constroem Maria como alguém santa ao ponto de ter influência sobre Cristo, outros desconstroem Maria como se ela não tivesse, como se ela fosse nada, né? Mas, na verdade, Maria foi uma mulher abençoadíssima, agraciada. Foi escolhida por Deus para trazer o Filho de Deus ao mundo. Tem que ser, entre aspas, honrada aí, porque assim como Paulo, assim como Pedro, assim como outros, porque ela recebeu uma graça grandiosa de Deus. A gente tem que se alegrar por ela e com ela, mas não cultuando Maria, não dando a ela um poder maior do que o que ela tem. E também isso vale para todos os outros santos, né? A gente tem que mirar, focar a nossa adoração a Deus, e tudo que vem para ser pedido a Deus, como vamos ver daqui a pouquinho, tem que ser pela intercessão de Cristo e não de qualquer outra pessoa. Então, a reforma fez a igreja retornar às suas bases doutrinárias, a afirmação de que existe um só povo de Deus, reunido em um só corpo, no qual cada um é membro com seu ministério pessoal e papel específico, sem nenhuma diferenciação de dignidade ou status. A diferença do ministro ordenado é apenas de conhecimento e habilitação para o pastoreio e o ensino. Um primus inter pares, que eu não vi o que é isso aqui em latim. Quem tiver conhecimento de latim, depois diga o que é. Assim, o culto não é função privativa do clero, mas ministério de toda a igreja, que, corporificada em Cristo, presta a Deus e exclusivamente a Ele adoração devida. Então, o culto reformado é centralizado no Deus único, mas que se divide em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 4:10 vai dizer assim: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás
e só a Ele darás culto. Somente a Deus se pode prestar culto. O culto religioso, a quem devemos prestar culto? Ao Deus Trino, somente. Ponto. Não é vírgula, não é ponto e vírgula, não é reticências, é ponto. Eu presto culto ao Deus Trino. A igreja presta culto ao Deus Trino. Ninguém mais merece o meu culto. Ninguém mais é digno de receber o meu culto. Ninguém pode mais receber o meu culto. Principalmente igreja. Olhe para quem nós estamos dirigindo as nossas petições e prestando nosso culto, né? Nosso culto tem que ser prestado a Deus. A quem não devemos prestar culto? Aos anjos, por mais engraçadinhos que eles sejam, com as suas harpinhas lá tocando, os anjos não merecem o nosso culto. Os anjos, eles são servos de Deus. Não se adora o servo, né? Se adora a Deus. Aos santos, aqui eu quero dizer toda a casta de... Toda os santos que existem por aí, né? São Pedro, Santo Antônio, São João, São Benedito, Santa Maria, Nossa Senhora de Fátima. Não se presta culto a santos. Ou a qualquer outra criatura. Nem a boi, nem a vaca, nem a camelo, nem ao... Não. Não podemos prestar culto nem a anjos, nem a qualquer tipo de santo ou a qualquer outra criatura. Nosso culto tem que ser focado, dirigido somente ao Deus Trino. Aí falamos do mediador, é a segunda parte ali dessa segunda sessão. Mediador. Existe apenas um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. A Bíblia diz isso. Se você procurar na Bíblia inteira, qualquer citação a qualquer pessoa, a Maria, aos apóstolos, a qualquer outra pessoa que você deve orar, solicitando a Ele que intermedie a sua petição ao Pai, você não vai encontrar. Mas você vai encontrar a Bíblia dizendo, existe apenas um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, depois da queda, houve um distanciamento entre Deus e o homem. O homem não tinha condições de, por si só, se chegar a Deus sem o auxílio de um mediador. Foi preciso, então, que o Filho de Deus se encarnasse e habitasse entre nós, passando a ser o único mediador entre Deus e o homem. Sendo assim, embora Maria seja uma mulher agraciada e importante na história cristã, ela não pode e nunca será capaz de ser nossa mediadora da mesma forma que os anjos ou qualquer outro santo. Um bom exemplo que podemos dar é o da representatividade. Os líderes ou determinados grupos são os representantes naturais e únicos diante de uma autoridade. Os capitães de times esportivos são os únicos que podem representar seus times diante da equipe de arbitragem. Da mesma forma, Jesus é o cabeça e líder da igreja e, portanto, o único mediador entre o seu povo e Deus. Então, quem representa o Brasil na ONU? O presidente do Brasil. Então, não quero tomar partido, não vou tomar partido nem de Bolsonaro e nem contra Bolsonaro. O assunto aqui não é esse, mas o Bolsonaro é o presidente. Então, por isso que eu estou falando dele. Podia ser a Dilma, podia ser o Aécio, podia ser qualquer um. Podia ser eu. Tudo que esse homem decide e solta aí na mídia, no Twitter, que ele adora fazer, ele está falando em nome do Brasil. Por isso que as autoridades perdem a vida pessoal. Porque tudo que elas falam, refletem não elas, mas o que elas representam. Então, todas as atitudes de querer romper com a China, de trazer a capital de Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, isso não é o Bolsonaro, é o Brasil que está fazendo. Então, ele, como líder desse país, tudo que ele faz repercute como Brasil e não como Bolsonaro. E esse exemplo pode ser trazido para cá. Quem é que representa a igreja? Jesus Cristo. Quem é que vai chegar até Deus com as petições da igreja? Jesus. Anjos não representam a igreja. Santos não representam a igreja. Maria não representa a igreja. Cristo representa a igreja. Então, existe apenas um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Então, se você ainda guarda um resquício no seu coração de qualquer coisa que não seja Cristo, qualquer coisa, porque a gente fala muito sobre Maria, mas tem muita gente por aí que guarda outras coisas.
né? E como já disse antes, eu não tenho nada contra Maria, muito pelo contrário. É uma irmã querida, abençoada, porque foi escolhida para trazer Cristo ao mundo. Mas ela não representa, os anjos não representam, Paulo não representa, Pedro não representa, João, Tomé, Tiago. Cristo representa a igreja e só ele pode fazer essa intercessão. Então, está lá em 1 Timóteo 2,5, né? Portanto, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É Cristo falando. Eu sou o caminho até Deus. Eu sou o caminho até o Pai. Mas ninguém vai chegar ao Pai se não for por intermédio do Filho. Então, o ministério da mediação, portanto, é privativo, único de Cristo, pois somente Ele é o cabeça de sua igreja e ela é habitada pelo Espírito Santo. Tranquilo até aqui? Meus queridos Ida e José Antônio, alguma coisa? Então, tudo bem, Abraão. Toca em Nessa frente. prova, né? Aprovado. Terceiro ponto aí. Então, agora vamos entrar propriamente no culto. Então, agora nós já saímos desse negócio de saber quem é Deus, como que deve ser adorado, a quem a nossa adoração deve ser, em quem deve ser focado. Então, quando eu vou para a igreja, quem for para a igreja hoje, né? E aqueles que estiverem nas suas casas vendo o culto, vão para a igreja para adorar a Deus. Esqueça o resto. Não vão lá ouvir o reverendo Nelson, porque ele não vai falar dele. Vamos lá para adorar ao nosso Deus num culto solene. Então, uma das partes do culto, oração. Então, quando pede para alguém orar, não é simplesmente para preencher um lugar, um horário no culto, porque no culto tem que orar, né? É o sanduíche presbiteriano, né? Leitura da palavra, canta o hino e ora. Fechou o sanduíche. Não, a oração tem lugar especial e a oração é bíblica, precisa ser feita. Mas como que tem que ser a oração, né? Então, a oração com ações de graças, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens. Exigida de todos os homens. E para que seja aceita, deve ser feita em nome do Filho de Deus, pelo auxílio do seu Espírito, segundo a sua vontade. Olha que coisa interessante. Pegamos a parte anterior, né? Ela tem que ser feita não no nome de Paulo, Senhor Deus, em nome de Paulo eu peço. Não, em nome de Jesus é que nós pedimos. Pelo auxílio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o que faz a interface aí, né? A Bíblia diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Ele transforma a linguagem da nossa oração numa linguagem que Deus aceita. É como se Deus não conseguisse ler, claro que ele sabe, né? Mas não conseguisse ler alguma coisa que nós escrevêssemos. E o Espírito Santo de Deus é o tradutor que vai levar para Deus uma linguagem que ele compreenda. É um exemplo bem fraquinho, porque Deus sabe de tudo, né? E tem que ser segundo a vontade de Deus. Não adianta eu pedir tendo a certeza que eu vou receber. Não, é segundo a sua vontade. Senhor, faça a sua vontade, não a minha. Já orou Cristo, que era o Filho de Deus. Né? E isso com inteligência, com reverência, com humildade, com fervor, com fé, com amor e com perseverança. Com inteligência, eu tenho que saber o que eu estou pedindo. O meu coração tem que estar ligado com o coração de Deus. Crente não é só coração, crente é cabeça também. Por isso que nós estudamos a Bíblia. Para não ser movido pela emoção. Não, eu sou movido pela razão também. E a minha oração tem que ser com inteligência, com sabedoria, com reverência, que eu estou diante de Deus. Não estou diante do presidente da República, não estou diante do prefeito da minha cidade, não estou diante do meu pai terreno, diante do meu pastor ou de um presbítero. Não, estou diante de Deus, do Senhor de todas as coisas. Reverência. Reverência. Com humildade, sabendo que Deus é quem vai dar e eu estou só pedindo. Senhor, se for possível, se for da tua vontade, eu desejo tanto isso, mas eu estou diante de ti, disposto a aceitar aquilo que o Senhor quer. Com fervor, com alegria, Não, vou orar porque Deus pode. Com fé, com certeza que Deus vai fazer o melhor. Com um coração transbordante de amor, porque um coração cheio de amor vai pedir coisas amorosas.
Eu vou pedir coisas boas para mim e para os meus irmãos, porque eu amo os meus irmãos. Eu vou pedir a cura para os meus irmãos que estão enfermos. Eu vou pedir emprego para aqueles que estão sem emprego. Eu vou pedir para que eu seja melhor. Coração cheio de amor e com perseverança. É espera com esperança. É orar sempre, perseverante. Mesmo sabendo que Deus muitas vezes não vai fazer aquilo que eu quero. Se for vocal, deve ser proferida em uma língua conhecida dos circunstantes. Então, se eu vou orar em voz alta, não ore em línguas estranhas. Se é que alguém tem isso, né? Ore na língua que todos entendam, para que todos possam confirmar a sua oração dizendo amém. Porque ninguém diz amém. Amém assim seja, né? Como é que eu vou dizer amém de uma coisa que eu não entendi, né? Então vamos lá. Continuando aí. Então é só o resumo, né? A oração é parte do culto e deve ser de ação de graças. Está lá em Filipenses 4:6. Não vamos ler. Vocês podem ler depois aí. Então, tem que ser com agradecimento a Deus. Eu tenho que orar agradecido a Deus. Meu coração tem que estar sempre em ações de graça. Sempre agradecido, porque Deus é misericordioso. Porque a gente conseguiu acordar. Porque você abriu os seus olhos e viu o teto do seu quarto, rebocado ou não. De telha ou não. Deus te deu visão. Deus te deu um teto. Então, ser de ação de graças. Ser feita em nome do Filho. Está lá em João 14, 13 a 14. Toda oração tem que ser feita no nome de Jesus Cristo. É no nome de Cristo que eu peço. Com o auxílio do Espírito Santo. Segundo a vontade de Deus. Talvez essa aqui seja a coisa mais importante, né? Porque a gente quer sempre receber aquilo que pede, né? Não, mas eu estou de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho que estar de acordo com a vontade de Deus. O texto que eu sempre gosto de dizer, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Se agrade de Deus. Um coração que se agrada de Deus sempre recebe o que quer, porque quer aquilo que Deus quer. Uma oração bem feita é aquela que pede aquilo que deveria ser pedido. É até engraçado isso, né? Quando eu peço aquilo que eu tinha que pedir, é a oração perfeita. Nem sempre eu sei o que é, mas eu peço em fé, confiando e dizendo, Senhor Deus, faça a tua vontade, não a minha. E no faça a tua vontade, não a minha, está dizendo, eu vou me conformar exatamente com aquilo que o Senhor me der. E o último ponto, em língua que todos entendam. Então, se você está no Brasil, é bom orar em português, né? Se você está na China, ore em mandarim. E use máscara, que lá tem bastante corona. Ok? Até aqui? O quarto ponto aí. A quarta sessão, né? A oração deve ser feita por coisas lícitas. Esse aqui é super interessante. Por coisas lícitas e por todas as classes de homens que existem atualmente ou que existirão no futuro. Mas não pelos mortos, nem por aqueles que se saiba terem cometido pecado para a morte. Então, aqui é bem interessante esse ponto aqui, né? A oração tem que ser feita por coisas moralmente e espiritualmente lícitas. Então, minha querida Larissa, Cauane, não ore do tipo assim, eu não estudei para a prova, Senhor, ajude que minha cola não seja pega. E isso não é coisa lícita, isso não é moralmente, isso não é coisa moralmente certa. Aí, os adultos, olha, Senhor, eu preciso dar uma esticadinha aqui no meu imposto de renda, porque eu vou acabar pagando o imposto de renda aqui, deixa eu dar uma puxadinha só para ver se eu ainda fico no 0 a 0. Ajuda que eu não seja pego. E isso não é moralmente correto. Então não ore por isso, por favor. Não ore se você tem um caso extraconjugal e fala que eu não seja pego, porque vai dar muito escândalo. Não ore. Não ore. Não ore por coisas espiritualmente que não sejam lícitas.
A oração tem que ser feita por coisas lícitas, por coisas que Deus aprove. Não peça para assaltar um banco e dar certo, porque não vai dar certo. Alguma coisa Deus não vai abençoar isso. Ore por coisas que Deus abençoe. Não ore, eu vou ter que contar uma mentirinha aqui, porque senão vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Ore por coisas moralmente e espiritualmente lícitas. Coisas que Deus aprove, que Deus aprova. Coisas que não atentem contra o seu nome de cristão. Não ore por coisas que atentem contra a sua moral secular. Então, não é qualquer coisa que nós... Vamos ler esse texto aqui? Esse de 1 João 5,14? Ida, lê pra gente aí, Ida. 1 João 5,14, por favor. Está com a Bíblia aí, Ida? Fácil? Tá me ouvindo, Ida? Eu acho que não, né? Ok. Tá. 1 João 5,14, né? Isso. Ô, Zé Antônio, abre pra gente aí Vai lá. 1 Timóteo 2, 1 e 2, já. É o segundo texto que tá aí. Pode ler, Ida. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Deus não quer nada que seja moralmente ou espiritualmente ilícito. Deus é Deus santo, é um Deus puro, é um Deus de verdade. E nós, como seguidores de Cristo, como nascidos de Cristo, nascidos de um Deus que é amor, de um Deus que é santidade, de um Deus que é pureza, a gente tem que seguir no mesmo passo. Então, peça coisas segundo a vontade de Deus, que você vai ser ouvido. E Deus não se agrada de coisas que são imorais e de coisas que atacam a espiritualidade, atacam aquilo que Deus condena. Depois, orar por todos os homens. Você tem que orar por todos os homens. E aqui, homens quer dizer a raça humana, né? Orar por homens e por mulheres. Ore por todos os homens. Ore por aquelas pessoas que Deus pede. Ore pelo seu presidente, ore pelo seu governador, pelo seu prefeito. Mas ore por todos, né? Não ore por aqueles que te agradem só. Ore por aqueles que não te agradam também. Você não concordar com a coisa que está sendo feita não quer dizer que você não tenha que orar. Ore pelos seus presbíteros, ore pelos seus pastores, ore pela sua família. Ore para que a vida dos seus irmãos sejam vidas que exaltem e demonstram o amor que Deus tem. Então a Bíblia diz, nós devemos orar por todos os homens, orar por todos, independente de quem seja. Pode ler, Zé Antônio. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Beleza. Então, ore pelas autoridades, tanto civis como eclesiásticas, militares, e ore pelo povo também, ore pelo seu país, ore pelo mundo que está passando uma pandemia terrível, aí, onde a nossa vida foi mudada drasticamente, né? Ore sempre por coisas moralmente e espiritualmente lícitas e ore por todos os homens. Por quem nós não devemos orar? Não devemos orar pelos mortos. Então, se alguém da sua família faleceu, não adianta orar por eles mais. Não adianta orar por eles mais. Então, missa de sétimo dia, missa de um ano. Estou falando missa porque é a religião mais conhecida aqui no Brasil, né? Mas a gente pode, outras pessoas, outras culturas, cultuam os mortos. Mas a Bíblia diz que não é para orar pelos mortos. Então, 2 Samuel, vamos ler os textos, vai. 2 Samuel 12, 21 a 23, vai dizer assim, deixa eu pegar aqui.
Eu sempre marco os textos aqui, mas essa semana eu não marquei. Eu já deixo eles escritos aqui que é para adiantar, né? 2 Samuel 12, vai dizer assim. Vou pegar o aplicativo aqui do celular mesmo. 12, 21 a 23. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizestes? Pela criança viva jejuastes e chorastes. Porém, depois que ela morreu, te levantastes e comestes pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então, quando Davi adulterou e nasceu uma criança, Deus fez essa criança adoecer de morte e Davi começou a orar e jejuar pela cura do seu filho. Porém, e ele jejuava, orava, não tomava banho, não trocava de roupa, não fazia barba, ficou daquele jeito, né? Orando. Quando disseram para ele, a criança morreu. Davi se levantou, tomou banho, trocou de roupa, fez a barba e pediu comida. Aí os servos ficaram, mas agora você vai tomar banho, vai comer e tal? Ele falou, não, mas por que eu vou orar agora? Eu posso trazer a criança de volta? Não, não posso. Eu um dia vou até ela, mas ela jamais vai poder voltar até mim. Então, a Bíblia condena a oração pelos mortos. Não se ora por morto, nem para a salvação deles, nem para que eles retornem, e muito menos pedir para que eles nos auxiliem. Então, quando alguém morre, né? Quando a minha sogra faleceu, eu ouvi muito assim, falaram para minha esposa: não, agora ela está no céu olhando por nós. Não, o intermediário entre nós e Deus é Cristo. Deixa lá a dona Cleusa quietinha, deixa lá o seu Eliezer quietinho, descansando, deixa os outros santos que já foram morar com Cristo no descanso dele. Não, não incomoda, deixa eles lá. Ore através de Cristo. A Bíblia diz, não ore por mortos. Outro ponto aqui bem interessante, né? Orar por quem cometeu o pecado de morte, ou pecado para a morte. Então, eu peguei aqui um texto aqui da nossa confissão de fé, comentado pelo Rod, que diz assim, ó: não se deve orar por aqueles que cometeram pecados mortais. Há pecados perdoáveis e também imperdoáveis. Pelos pecados mortais declarados imperdoáveis por Deus, não se deve orar. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esses digo que não rogue. 1 João 5,16. Não se deve pedir em orações perdão a Deus pelos seguintes pecados mortais: tomar o nome de Deus em vão. A Bíblia diz assim, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 27. 20, verso 7. Né? E outra aqui, blasfemar contra o Espírito Santo, ou seja, atribuir ao Espírito Santo uma obra demoníaca, ou atribuir, dizer que aquilo que o Espírito Santo está fazendo é obra do diabo, ou mesmo se rebelar não crendo em Deus. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Abraão, Você quer falar, principalmente? A Cauane está perguntando se ela não pode orar pela avó dela. A avó dela faleceu. Ela está perguntando assim: então não posso orar pela minha avó? Não. Infelizmente. Agradeça a Deus pelo tempo que você teve. Inclusive respondi, viu, Zé? E Abraão, inclusive eu respondi ela no chat. Isso, agradeça a Deus. Ora pela família. Isso, pelo consolo da família. Peça para que Deus console o seu coração, que Ele te dê alegria, mesmo em meio à tristeza. Agradeça a Deus pelo tempo que a sua avó esteve com você, pelos docinhos que ela fez para você, pelas comidas gostosas, pelo carinho, pelo abraço, pelo colo gostoso, que eu tenho certeza que ela tinha, porque eu conheci poucos dos meus avós, mas eu vejo como os netos gostam dos colos dos avós. Então, é verdade. Com certeza a sua avó tinha um colo muito, muito gostoso, colo quente, como dizem, né? Agradeça a Deus por isso. Mas aonde a sua avó está, ela não pode receber os seus pedidos de intercessão e nada mais pode ser feito por ela.
rogo a Deus, tenho esperança e quero muito que ela esteja no melhor lugar possível, mas está nas mãos de Deus já. O nosso desejo é que ela esteja com o Senhor. E é isso que você pode orar para Deus, pedindo consolo e gratidão pelo tempo que Deus permitiu que você vivesse com ela. Você ainda teve vó e eu que nunca conheci a mãe da minha mãe numa viagem que fizemos para a casa dela, quando eu tinha 7 anos. Logo ela faleceu. O meu avô paterno e os meus avós... Não, o meu avô materno e os meus avós paternos, nunca vi. Nunca vi. Então, eu sempre fui órfão de avós, né? Então, voltando aqui, né? Tomar o nome de Deus em vão, blasfemar contra o Espírito Santo e a apostasia, que é o abandono da fé. Não se deve orar por isso. Deus talvez não vá te ouvir. O não deve orar tem que ficar claro aí, né? Em especial pelos mortos, né? Por quem cometeu o pecado para a morte, você pode orar, quem sabe, né? Quem sabe Deus, porque para Deus tudo é possível, né? O quinto ponto aí vai falar sobre a leitura das Escrituras. Então, a leitura das Escrituras com o temor divino e sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus com inteligência, fé e reverência. O cantar salmos com graças no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo. São partes do ordinário culto de Deus, além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais. Tudo o que, em seus vários tempos e ocasiões próprias, deve ser usado de um modo santo e religioso. Então, nós vimos aí a parte da oração, né, que é bem especial. Agora, as demais partes do culto. Leitura das Escrituras com santo temor. Então, quando o pastor fala, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 1 ao verso 10. Um exemplo. Nem sei o que está dizendo lá. É com santo temor. Eu pego esse livro com temor. Aqui em casa deve ter umas 10 Bíblias. Deve ter umas 10 Bíblias perdidas aqui pela casa. Tem no quarto, tem na sala, deixa na cozinha, né, que não tem Bíblia. Tem Bíblia no celular. E isso faz com que, né, seja um livro comum. A gente vai, tem Bíblia a todo canto aí. Talvez se nós fôssemos como aqueles crentes lá da Coreia, da China, dos países islâmicos, onde a Bíblia é escondida e um exemplar só para a família toda, e às vezes nem é a Bíblia completa, talvez nós tivéssemos mais amor pela palavra de Deus. Então, quando eu tomo o livro de Deus nas mãos, eu tenho que estar com santo temor. Uma prática comum minha. E eu falo isso com vergonha até. Muitas vezes eu estou lendo a Bíblia com a televisão ligada. Já fiz várias vezes isso. Com o rádio ligado. E isso é um erro. Eu não deveria fazer isso nunca. Ninguém deveria fazer isso. Porque você está ouvindo Deus falando. A gente não fica numa reunião na nossa empresa vendo Facebook. Reunião lá rolando e eu no Facebook. Não deveria fazer isso. Porque é reunião que é a coisa importante. Então, quando eu tomar o livro, quando eu tomar a Bíblia, seja ela no culto público, seja ela no meu culto particular, no culto doméstico, com santo temor. É a palavra de Deus, registrada ali por homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, parte importante do culto, a leitura da Bíblia. Não negligencie esse temor na leitura da Bíblia. Tome ela com amor, com carinho, e escute o que Deus está dizendo ali. Embora você já possa ter lido aquele texto centenas de vezes, cada vez que você escuta, é como um conselho que seu pai te fala sempre. É Deus te alertando, é Deus te ensinando, é Deus buscando que você seja a melhor pessoa possível. Sã pregação da palavra lida. Então, o pastor ou presbítero, ou mesmo a irmã, ela toma a palavra de Deus, prega, lê a palavra de Deus e prega
uma sã pregação. O que é uma sã pregação? Fiel. Fiel. A pregação tem que ser fiel à palavra de Deus. Eu não vou falar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero que seja, né? Às vezes a gente se engana, né? Uma mentira contada muitas vezes acaba virando verdade, né? Então eu distorço um pouquinho para que eu fique no lugar, né? Para que eu me enquadre naquilo, né? Não, sã pregação da palavra de Deus. Por isso que os pastores presbiterianos estudam. Vá na sala do Reverendo Nelson, tem mais livro lá do que qualquer outra coisa. A mesa dele lotada de livro, porque ele está preparando o sermão, estudando, para trazer uma palavra sã, uma palavra fiel. Assim tem que ser a pregação. Voltamos nos crentes de Bereia. Cuidado com o que você escuta. Não aceita tudo o que você ouve, não. Vá na Bíblia para saber se está certo. Tem dúvida? Vá na Bíblia procurar. Cânticos de salmos com gratidão. Então é a parte dos cânticos. Antigamente, a igreja cantava os salmos, né? Os salmos eram cantados, né? Tanto é que alguns anos atrás, o William vai lembrar, não sei se o José Antônio lembra, o inário da igreja era um chamado Salmos e Hinos, onde tinha os salmos ali para a gente cantar. Mas isso não impede que sejam cantados outros cânticos que saiam com fidelidade da palavra de Deus. Nada de modinha, né? Nada desses cantores que canta coisa que né, de vitória. Não. Cante submissão a Deus. Cante o consolo de Deus. Cante a alegria em Deus, como o pastor pregou hoje, né? Alegria, hedonismo cristão, né? Cante, louve a Deus, porque a sua alegria está nele. Não importa. Tem um cântico que nós cantávamos na igreja, não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Isso é hedonismo cristão. É não olhar o que está acontecendo. É olhar o que Deus tem. É olhar a alegria que Deus proporciona nele mesmo para nós. É Pedro descendo do barco e andando sobre o mar, não vendo a tempestade. A tempestade parou? Claro que não. Ela continuava chovendo e forte. O mar continuava revolto. Pedro só não viu, porque estava focado em Cristo. Então, cantar coisas que são do agrado de Deus, viver no agrado de Deus. E a administração e digna recepção dos sacramentos, batismo e santa ceia. Então, parte do culto, o pastor vai administrar os sacramentos, nós vamos recebê-los com dignidade. Examine-se, pois, o homem, e então coma do pão e beba do cálice. Tudo parte do culto, mas tem que partir de um coração que está em conformidade com Deus. Demais partes do culto, juramentos religiosos. Aonde que eu vou jurar isso, né? Num casamento. Então, eu vou jurar lá. Apesar que pode entrar também nos votos isso aí, né? Batismo, profissão de fé e posse de oficiais. Votos que eu faço, ou seja, promessas, jejuns e ações de graças, que é gratidão. Então, tudo isso é parte do culto. Então, quando a pessoa vai casar, ela promete um monte de coisa, né? Prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, com a mesa farta, com fome, e tudo aí vai. Aí a pessoa perde o emprego, já era, o casamento acaba, né? Nós prometemos diante de Deus um monte de coisa, né? Eu prometo que eu não vou batizar meu filho, prometo orar com ele e por eles, ensinar eles a ler a Bíblia, tal. Nunca fez um culto doméstico. Juramentos religiosos e votos que são feitos a Deus. O jejum também faz parte do nosso culto. É muito mais pessoal do que coletivo. Tem que ser feito com bastante propriedade aí, né? Jejum não é regime, né? Jejum tem que ser seguido de oração. Quer fazer regime? Quer perder um peso? Ótimo, maravilha. Toma um shake, sei lá. Mas não confunda jejum com regime, né? Jejum é feito por causas específicas e com bastante oração. E as ações de graça fazem parte do nosso culto, ou seja, nosso culto de gratidão a Deus. Vamos em frente. Deixa eu ver que hora que é aqui. 11h05. A sexta sessão vai dizer assim: agora, sobre o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a um lugar
nem se torna mais aceito por causa do lugar em que se ofereça ou para o qual se dirija. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e verdade, tanto em famílias, diariamente e em secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente em assembleias públicas, que não devem ser descuidosas, nem voluntariamente desprezadas, nem abandonadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporciona ocasião, eu acabei fechando antes. Proporciona ocasião, para aí, né? Então, onde se deve adorar? Então, é uma boa pergunta, né? Onde eu tenho que prestar o meu culto? Então, o advento do Evangelho aboliu a necessidade de se cultuar apenas no templo ou olhando para ele. Nosso culto não é mais aceito ou nossas orações são mais ouvidas por serem feitas no templo. O que isso quer dizer, né? No passado, existia um lugar para onde o povo se dirigia, né? Era a representação física de Deus na terra. Era o templo. Tem até um salmo que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então, um comentarista aqui eu li diz que o templo era foi feito no alto, e o salmista olhava para o templo e falava: leva os meus olhos para os montes. Onde estava o templo? Né? De onde me virá o socorro? Então, a representação de Deus na terra era o templo, era o tabernáculo. Com o Evangelho, isso foi totalmente abolido. Por quê? Porque as pessoas passaram a se reunir nas casas também. Cada crente passou a ser uma unidade também autônoma. Embora faça parte de um corpo, você também tem a sua autonomia. Então, como diz aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Anterior. Eita. Agora, sobre o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a um certo lugar. Então, nem para orar e nem para prestar culto eu estou restrito ao templo ou a qualquer outro lugar. Eu posso fazer isso em qualquer lugar que eu quiser. O meu culto e a minha oração não é mais aceito ou é mais ouvido porque eu estou na igreja. Ou porque eu estou olhando para um certo lugar. Como eu falei agora, né? Eu levo os meus olhos para os montes. Né? Eu não tenho que olhar para o lugar onde está o templo. Né? Daniel orava, todas as vezes que ele orava, ele se voltava para Jerusalém. Lembram disso? Então, eu não tenho que olhar para onde está o templo. Eu estou em Itaquá, então eu imagino que o Suzano está para o lado de cá, então eu viro para o lado do templo e vou orar, porque assim Deus vai me ouvir. Não, Deus está em toda parte. O véu foi rasgado, eu tenho acesso direto ao Pai. Então, não se iluda de só prestar culto no templo. Você pode prestar culto e você pode orar o seu culto individual aonde você estiver. Então, você não tem que estar nem no templo e nem olhando para ele. Mas eu vou fazer isso aonde eu estiver e Deus vai ser adorado, Deus vai ser louvado e Deus vai ouvir as minhas orações como se eu estivesse no templo. Deus deve ser adorado e cultuado em qualquer lugar e em família, como a primeira igreja do cristão. Então, a minha primeira igreja é a minha família. Zé Antônio lá com a Vera, agora tá só os dois lá, sozinhos, mas de vez em quando eles podem reunir todos os filhos, os netos e adorar a Deus. Prestar um culto ali, fazer um cultão doméstico lá com todo mundo. O Ida da mesma forma. Eu posso fazer com a minha esposa, como eu não tenho filhos, eu posso ir na casa da minha mãe fazer isso. Então, eu posso cultuar a Deus em família, porque essa é a minha primeira igreja. Isso é o lugar onde eu comecei a aprender sobre Deus. É onde eu tenho os exemplos dos meus pais e dos meus irmãos mais velhos. É a minha primeira igreja. Então, eu posso e devo fazer o meu culto em família. Em secreto, onde depositamos aos pés de Cristo nossas súplicas mais íntimas. Então, eu tenho o meu culto secreto. Gente, eu tenho certeza que não é só eu. Eu tenho coisas que são só minhas. Eu quero falar com Deus sozinho. A Claudete tem as coisas dela, que com certeza ela ora
sozinha, que eu não preciso saber, nem quero saber. São coisas íntimas dela. Esse é o culto secreto que você faz com Deus. É o seu culto individual, onde você fecha a sua porta e você vai falar com Deus. Quem sabe você não leva? Quem sabe você até cante um hino. E depois você ora, derramando todas as suas súplicas íntimas, os seus desejos mais profundos do seu coração, da sua alma, a Deus. E, por fim, em cultos públicos e solenes com toda a comunidade da fé. Então, por fim, eu vou para a igreja. Lá não é o único, talvez seja o terceiro lugar. Eu vou para a igreja, prestar um culto solene com toda a comunidade da fé. É lá que eu vou orar pelo grupo e não por mim, né? A oração em público na igreja seria muito bom se a gente orasse pela igreja e não por mim, né? Isso eu faço em casa sozinho. Então, no culto público e solene, nós vamos adorar a Deus em comunidade e vamos rogar a Deus pelos problemas da comunidade cristã. O culto público ou privado não deve ser feito de forma desatenta. Então, se você está fazendo o seu culto privado ou na igreja, não desvie a sua atenção para nada. Você está cultuando a Deus. Então, não faça o culto de forma desatenta. Ser voluntariamente negligenciado. Hoje eu não vou na igreja. Não quero saber, estou cansado. Não negligencie o culto a Deus. E nem tampouco esquecido. Olha, se você tem problema de memória, coloca no seu celular para despertar. Para você não esquecer que é a hora do culto. Então, o culto público ou privado não deve ser de forma desatenta, ou seja, desleixada, ser voluntariamente negligenciado, nem tampouco esquecido. Vamos lá para frente, ela está tocando aqui. A sétima e penúltima sessão. Como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, descanso, santificado por ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado domingo, ou dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo como o sábado cristão. Temos os textos aí de Êxodo, Gênesis, 1 Coríntios, etc. Né? Então nós temos aí alguns textos, né? Êxodo 20, de 8 a 7. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então Deus, dos 7 dias da semana, Deus separou um dia para o descanso e o abençoou e o santificou. Atos 20, verso 7 vai dizer assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. A segunda parte ela não importa muito. Importa a primeira parte aqui. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Então, está mostrando a transição do sábado para o domingo. Então, deixou de se guardar o 7º dia e passou-se a guardar o domingo, que é o primeiro dia da semana. E Apocalipse 1:10, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim a grande voz como de trombeta. Aqui a ênfase é no dia do Senhor, na frase no dia do Senhor. Os puritanos, eles diziam assim, né, que o dia do Senhor começa no dia anterior, né? Então, no final do dia anterior é o dia que começa o meu dia, que começa o meu domingo. Por quê? Eles diziam assim, né, que você teria que se preparar para esse dia no dia anterior, né?
como, por exemplo, dormindo cedo, né? Não ficar até tarde, acordado, aí você acorda no dia do Senhor cansado, com sono e diz, hoje eu não vou na igreja, que eu estou muito cansado. Então, a preparação para o dia do Senhor começava no dia anterior. E aqui a ênfase é a mudança aí do sábado para o domingo, né? Tem um dia separado, tem um dia que os crentes devem guardar, e esse dia passou a ser o primeiro dia da semana. Vamos ver o que eu anotei aqui, né? O dia do descanso serve para ressocializar o povo de Deus, irmanando os conservos, corporificando-os para melhor consagração coletiva. Então, é o dia que, além de prestar culto a Deus, a gente vai se socializar de uma forma santa, né? Socializar os irmãos e os conservos de Deus, né? Nos tornando corpo, propriamente dito, ou fisicamente dito, né? Para uma melhor consagração coletiva. Então, quando a gente presta culto coletivo, é um culto, vamos ser sinceros, é um culto alegre, né? É bom ver os irmãos, né? Como é bom a gente abraçar a família da fé. Como é bom a gente ver os irmãos, conversar um pouquinho, saber um pouquinho, né, como é que foi a semana, dos planos, dos projetos. Como é bom abraçar o Ida, abraçar o Zé Antônio, abraçar cada um de vocês. Como é gostoso isso. Então a gente se ressocializa. A gente... Por isso que, né, Abraão? Por isso que a gente não vê a hora de estar junto novamente. Exatamente. Que a comunhão é a melhor coisa. A gente aquece a nossa brasa que estava quase virando carvão. A gente se aquece no outro. A Bíblia diz assim que é melhor serem dois do que um, né? Porque se um cair, o outro levanta. É claro que está falando do casamento, né? Mas a igreja e Cristo é um casamento, né? Então, nós, corpos de Cristo, quando um cai, o outro levanta, gente. Quando um está frio, o outro se junta naquele calor, a gente se aquece, a gente sabe do que o irmão está passando, a gente ora, mesmo ali, ora em casa depois. Isso é bom, isso é gostoso, isso é agradável a nós e principalmente a Deus. Recuperar as energias gastas nas ocupações semanais. Então, a gente descansa dos nossos trabalhos semanais, a gente descansa disso, descansando em Deus e prestando culto a Deus. Prestar culto coletivo e individual ao Divino Salvador, proclamar a salvação e divulgar as Escrituras e cuidar da vida espiritual. Então, eu presto um culto coletivo ou individual ao meu Salvador, eu proclamo a salvação, eu divulgo as Escrituras e eu cuido da minha vida espiritual. Então, não aqui um adendo do Rod também, né? Não somos domingólatras, ele põe esse termo aqui que nem existe, né? Cremos no Senhor de todos os dias, todos os espaços e todos os povos. Cremos no Criador de todas as coisas, inclusive do tempo e da eternidade. Entendemos que o servo de Cristo, a quem Deus concede um trabalho, que lhe seja tarefa ou noturna ou dominical, folga em outro dia da semana, guarda perfeitamente o mandamento sabático, se, no seu sábado pessoal, dedica-se ao seu Redentor e consagra o seu descanso à obra de sua igreja, além da fidelidade dizimal. Então, alguns podem pensar que esse texto foi bem a calhar para mim, né? Não, eu peguei lá do livro mesmo, sem qualquer vontade de me justificar que às vezes eu trabalho no domingo, né? Esse é o trabalho que Deus me deu e eu procuro honrar a Deus, inclusive lá no meu trabalho, sendo uma pessoa fiel à sua palavra. E chegamos no último ponto, na última sessão aí do nosso estudo de hoje. Este sábado ou este domingo é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito de seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo com exercícios públicos e particulares de culto e dos deveres de necessidade e misericórdia. Então, é um dia que eu vou estar descansando das minhas obras. Ele diz assim, que eu já ordenei de forma que eu não preciso mais mexer nisso, nas minhas obrigações da semana. E agora eu posso descansar dessa obra
das palavras e dos pensamentos a respeito da minha vida secular. Então, eu não vou ficar pensando o que eu vou fazer com um certo trem que está recolhido num pátio lá em Pirituba, onde eu trabalho, na minha linha. Não, deixa o trem de Pirituba lá, que outra pessoa cuida dele. Eu já recolhi lá ali ontem quando eu saí, então agora eu não tenho mais que pensar em trem. É isso que está dizendo aqui. O Zé Antônio vai esquecer lá a Start. É Start, né, Zé? O Ida vai esquecer lá tudo aqueles trabalhos que ele faz para as igrejas e para tanto. Não, agora é hora de você esquecer disso. E você, inclusive das suas recreações, né, gente? Jogar videogame, essas coisas tudo mais aí. Fazer caminhada, correr, né? Tinha uma turminha na igreja que gostava de correr domingo, mas que parou, graças a Deus, né? Esquecer disso. Ocupar o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e dos deveres de necessidade e misericórdia. É um tempo de você agradar a Deus, servindo a Deus, tanto no culto como em atos de deveres de necessidade, visitas, levar uma cesta básica e tudo mais. Né? O homem é muito maior que o sábado. Né? A necessidade de você fazer o bem extrapola e vai além desse dia, né? Porque isso faz parte da obra cristã do dia do Senhor. Deixa eu ver aqui outra coisa que eu coloquei aqui. O que o Roger diz aqui? Ele fala dos deveres cumpridos e consagração a Deus, né? Somente guardam o dia do Senhor os que cumprem seus deveres profissionais com integridade e honestidade, aqueles que no exercício de suas funções visam somente lucros e desconsideração ao Criador, ao Salvador, bem como direta ou indiretamente prejudicam o semelhante, contribuindo para a riqueza de poucos e miséria de muitos. Ao guardar o domingo, supondo respeitar o mandamento de Deus, engana-se completamente. Aqui está falando de você ser uma pessoa legalista. Então você guarda perfeitamente o domingo, você descansa no dia do Senhor, mas durante a semana você foi uma pessoa desonesta ao extremo. Não resolveu nada você guardar o domingo, né? Ele vai falar aqui sobre a dedicação ao culto e à caridade que nós lemos aí, que é você se dedicar tanto a prestar culto a Deus, como você fazer o bem. Isso faz parte do seu culto no domingo. Ele vai falar que o Shabat não quer dizer sábado, mas quer dizer descanso. Então, Shabat não quer dizer sábado físico, segunda, quarta, quinta, sexta e sábado, não é o dia depois da sexta, mas é o dia do descanso. Então, Calvino entendia, em princípio, que o sábado significava um símbolo judaico. O sábado era um tempo escatológico de Deus e a velha ordem consumada de Cristo. Vou mandar para vocês, tá? Para vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui. E a nossa conclusão sobre o sábado e adoração. Deveres cumpridos e consagração a Deus. Não basta guardar o dia do descanso, se durante a semana nossas atividades desonrem a Deus. Então, é uma coisa absurda, né? Você vive como quer, de segunda a sábado, e domingo põe seu terninho, põe sua melhor roupa, passa um bom perfume, faz um penteado, passa uma maquiagem, pega a sua Bíblia e vamos para a igreja. Não, perdeu tudo. A adoração a Deus... Verso de crente, né, Abraão? Exatamente. A adoração pública aí, ela vem sendo preparada durante a semana toda para você chegar lá em condições de adorar a Deus. Não quer dizer que você não possa pedir perdão, né? Mas Davi orou no Salmo 19, né? Livra-me dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Senhor, me livra dos pecados que eu sei que eu estou cometendo porque eu quero, que nunca me domine. E o segundo ponto, dedicação ao culto e à caridade. Ensino, aprendizado da palavra de Deus, participação no culto comunitário, visitação aos irmãos sofredores e angustiados da família cristã, orando com eles e por eles, socorrendo-os, se for o caso, financeiramente. Então, isso faz parte do culto. Isso faz parte do meu domingo. Tanto cumprir essas coisas durante a semana, ser crente também durante a semana, e quando chegar o domingo, eu vou me dedicar ao culto e, se possível, à caridade, prestando aí assessoria e o cuidado que eu posso prestar, inclusive financeiro, se eu tiver condições,
aquelas pessoas que necessitam. É isso. Tranquilo, gente? Legal? Tudo bem, Abraão? Não é uma Valeu. lição Muito assim, claro. Muito claro. de muita doutrina, mas é como se fosse um manual para o nosso domingo, né? Quem nós devemos adorar, por quê, como, e as partes aí do culto que devem ser feitas com bastante cuidado, com bastante dedicação, e combina aí, no último ponto, com o dia do Senhor, né? Como é que eu tenho que chegar nesse dia e eu tenho que viver os outros dias da mesma forma, porque eu tenho que prestar culto diário a Deus. Então, a vida do crente não é só domingo, né? A vida do crente é a semana toda. O Então, que culto Deus nos diário, como você abençoe a falou. conseguir viver dessa forma aí. Valeu, Abraão. Muito bom. Carlito, quer orar, Carlito, pra gente? Ore pra gente aí, Carlito, para encerrar. Abre o seu microfone. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais esse culto, meu Pai, mesmo que seja via vídeo, Senhor, pela impossibilidade de nós se reunirmos, mas essa porção, meu Pai, do teu alimento espiritual, meu Pai, que com certeza, meu Pai, venha nos alimentar, meu Pai, o nosso espírito e entender mais de Ti, Senhor. Te agradeço, meu Pai, por todos os nossos irmãos, pela vida dos presbíteros, Senhor, Pastor Nelson, e que durante esse dia, como o irmão Abraão pregou, que nós sejamos, meu Pai, usados para a sua glória. Sejamos santificados na tua palavra e aprendermos mais de ti, meu Pai. Que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã tem? Tira dúvida, não. Tem. Então, amanhã tem, mas eu não estou. Amanhã eu trabalho das 18 até meia-noite. Então, peço perdão aos irmãos. Vou pedir auxílio para o Zé Antônio e para o Ida para me auxiliar aí na Estaremos ausência. juntos. Estaremos juntos com prazer, pessoal aí. Tá, né, Zé? Ok, Zé? Com certeza. De Amanhã, minha parte, é só, Zé. 20 horas. Alguém saiu aí, eram 16? Só 15? 16. Alguém saiu, deixa eu ver. Pode ter caído. Cadê a menina Cauane? Cauane? Acho que saiu. Será que ela ficou triste para a avó dela? A avó dela faleceu, né? Acho que foi sexta-feira, né? Nós não oramos pelo conforto, né? Mas tudo bem. Vamos tirar foto para encerrarmos, então? Vamos. Então, eu vou parar a gravação aqui, só um instantinho.